realmente o efeito da oração sobre as nossas vidas. Aproveitar que estamos de pé, lá no livro de Jonas, lá no Velho Testamento, Jonas capítulo 2. Depois de Amós, se não tiver dificuldade. Livro de Jonas capítulo 2, em nome de Jesus. Esperar os irmãos acharem. Depois de Oséias, Amós, Jonas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esperar os irmãos acharem a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Nós possamos, como nós louvamos, né, igreja? Nós possamos exalar mais de Deus. O que é exalar? Um cheiro, é nós exalar o perfume. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém, igreja? Nós somos o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume ele tem que exalar. Tem que realmente dar cheiro. As pessoas têm que ver que realmente nós temos o cheiro de Cristo. Nós temos a essência da palavra do Senhor em nossas vidas. Glórias a Deus. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, irmãos, se estiver procurando aí. Jonas, capítulo 2, 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém, igreja? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Deus de misericórdia, eis aqui, Senhor, a tua igreja, eis aqui os teus servos, eis aqui, meu Pai, cada um dos teus pequenos, ao qual o Senhor preparou, está aqui na tua casa, aonde, meu Pai, já louvamos, aonde entoamos a ti, meu Pai, os cantos, os louvores em forma de agradecimento. E nesse momento estamos aqui posicionados, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir, meu Pai, a tua voz. Eis aqui, meu Pai, a minha vida. Usa-me, Senhor, como instrumento de justiça, para falar, para propagar, meu Pai, não aquilo que seja do agrado da nossa carne, mas tudo que seja para edificação, tudo que seja para conforto, consolo, tudo que seja, meu Pai, verdadeiramente para nos dar, meu Pai, uma direção na tua presença. Repreenda o cansaço, a fadiga, repreenda os pensamentos que não te agradam, que não edificam, e toda a força do mal, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, podem se assentar, e após tomar os seus assentos, quiserem mais uma vez aplaudir ao Senhor, fica à vontade. As palmas mais uma vez para nós. Amém, irmãos? Aqui é um texto, né? Eu creio que os irmãos já ouviram falar de Jonas, ao qual aqui esse homem, a Bíblia fala, relata aqui nesse capítulo 2, que esse homem, igreja, ele não estava orando a Deus no templo, ele não orou a Deus aqui no aconchego da sua casa. A Bíblia está relatando aqui que Jonas orou a Deus dentro do ventre de um peixe. Ou seja, por que esse homem foi parar nesse lugar no ventre de um peixe? Por rebeldia a Deus. Deus não deu uma ordem para ele ir para Nínive. Jonas desobedeceu
obedeceu a ordem do Senhor e foi para Tarsis. Mas ali Deus causou um reboliço, né, naquele lugar, naquele barco onde Jonas estava, ao ponto daqueles homens, ali os marinheiros, falaram: por que não sobreveio tudo isso? E ali ele relatou que tudo aquilo veio pelo ele desobedecer a Deus. E ali ele mesmo: olha, lança eu no mar para que venha aplacar essa ventania, porque isso aí vem do Senhor. E ali aqueles homens lançaram Jonas no mar, igreja, ao ponto que Deus, ainda pela misericórdia, preservou a vida de Jonas, fazendo com que um peixe, vamos dizer assim, nos dias de hoje, como se fosse uma baleia, viesse ali abocanhar a Jonas, e Jonas ali dentro do ventre de um peixe, não ficou ali por 1 hora, por 2 horas, mas ficou ali por 3 dias. Amém, igreja? E aqui fala que Jonas orou ao seu Deus das entranhas do peixe. No versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ou seja, irmãos, igreja, esse Deus que nós servimos é um Deus que para Ele não importa onde nós estivermos, não importa se seja como Jonas aqui está orando no ventre de um peixe, porque até lá no ventre de um peixe, Deus, Ele ouve a oração, Ele ouve o clamor, Ele ouve quando verdadeiramente nós inclinamos o nosso coração, a nossa alma, para buscar a Deus em oração. Ou seja, igreja, o que é a oração? Oração é nós falarmos com Deus. Assim como nós temos a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, nós temos nossos familiares. Quando você quer um algo da sua família, conversar com um pai, um filho, você vai até ele, coloca diante dele, expõe a situação, fala e ouve. Diante do Senhor, igreja, é a mesma coisa. É nós orarmos a Deus, é nós entregarmos as nossas causas a Ele. Mas o principal de tudo isso, como muitas vezes você vai conversar com um familiar, com alguém, você talvez ainda não saiba o assunto com que aquela pessoa vai falar para você. Mas diante de Deus é diferente. Porque tudo aquilo que nós iremos falar para Deus, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas lamentações, Deus, Ele já sabe. Deus, Ele já conhece. Deus, Ele já contempla. Então por que eu vou orar, se Deus já sabe de tudo? Igreja, a Bíblia fala que nós somos totalmente dependentes de Deus, e que sem Ele nada podemos fazer. Porque quando nós oramos a Deus, mesmo aquilo que Ele já saiba, nós estamos confessando diante de Deus que nós somos totalmente dependentes dEle, que sem Ele nada podemos fazer. Que nós não confiamos na força do nosso braço, que nós não confiamos em nós mesmos, que nós não confiamos nas circunstâncias, nas situações ao nosso redor, mas que nós temos um Deus que verdadeiramente nós confiamos nele. Porque, igreja, o orar, Jesus mesmo, Ele ensinou um modelo de oração. Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eu creio que todos nós já sabemos, eu creio que muitos de nós sabemos a oração do Pai Nosso. Jesus falou: olha, quando orares, dizei assim: Pai meu. Ele falou Pai meu? Não, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Ou seja, igreja, quando nós orarmos, nós temos que ter a ciência, a compreensão que o Deus ao qual nós invocamos como Pai, onde nós estamos levando as nossas orações e petições, Ele não é meu amigo de trabalho, Ele não é meu amigo que mora na esquina, Ele é um Deus que habita no céu. Ele é um Deus santo. Ou seja, foi como Deus falou para Moisés. Quando Moisés se apresentou diante de Deus na sarça ardente, o que Deus falou para Moisés? Moisés, tire a sandália dos teus pés. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Hoje você vê que até a reverência dos homens para tratar Deus, é por isso que eu sempre falo, irmãos, esses louvores que hoje trata Deus de você, é uma coisa que não me desce. Você tem. Nós como pai e como mãe, se nosso filho chegar diante de nós, eu creio que nós não aceitamos. Se é pai, se é mãe, é senhor
Agora, por que com Deus, que é santo, tem que ser diferente? O homem quer tratar Deus de você. Ou seja, então em tudo Jesus Cristo nos ensina. Ele ensinou que Deus, Ele é santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ou seja, nós oramos a Deus, mas o que vai prevalecer não é a minha vontade. O que prevalece é a vontade de Deus. Ou seja, Jesus, Ele veio nessa terra em forma de quê? De homem, de carne, como cada um de nós. Jesus orou a Deus? Amém, igreja? Jesus orou ou não? Orou. Jesus, Ele sabia da angústia que estava para vir sobre a sua alma, que a sua Bíblia fala que a alma de Jesus estava angustiada até a morte. Tanto é que lá no livro de Lucas relata, quando fala quando Jesus subiu ao monte para orar a Deus, Jesus subiu com alguns discípulos e falou: olha, fiquem aqui, vão intercedendo aqui enquanto eu vou a uma certa distância e vou orar. E a Bíblia fala que Jesus, tomando uma certa distância dos discípulos, orou. E o que Jesus orou a Deus? Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, Jesus, sabendo da angústia, do momento que ele estava para passar, igreja, Jesus, ele veio um propósito nessa terra para nos redimir, para nos salvar. Através do quê? Através da sua morte, através da sua cruz. Mas Jesus, ele tinha dores como cada um de nós. Jesus, ele tinha sentimento. Ou seja, quem é esse que sabe que vai passar por um momento de luta, de angústia, de dor, e que ele não queira realmente não passar por aquele momento? Jesus era tão homem, tão humano como cada um de nós, igreja, que mesmo ele sabendo do propósito que ele tinha que cumprir sobre nós, que ele ainda orou: Deus, se for da tua vontade, Pai, se for realmente da tua vontade, passa de mim esse cálice, essa hora. Mas Jesus, ele sabia que a vontade dele na oração não ia prevalecer, mas a vontade de Deus. Ou seja, quando nós oramos a Deus, igreja, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Porque quantos lugares, quantas pessoas querem colocar Deus na parede? Olha, Deus, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não agir na minha vida, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais te buscar. Ou seja, quem somos nós para querer colocar Deus na parede? Quem somos nós? A Bíblia diz assim: quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha retribuir ou restituir. Ou seja, somos nós que somos devedores a Deus. Não é Deus que é devedor a nenhum de nós. Ou seja, até o fato de nós estarmos aqui nessa noite congregando, ouvindo a palavra, louvamos a Deus, estamos ouvindo uma palavra, não vem de nós, mas vem de Deus. Ele que nos deu essa chance, essa oportunidade, igreja. Por que essa oportunidade? Porque enquanto estamos aqui, mesmo independente da luta que você, que eu, que nós estamos passando, mas quantos nesse momento estão debaixo de uma ponte? Quantos estão passando fome por aí? Quantos estão no leito de um hospital, onde o médico já olhou, examinou aquela situação e falou para aquele homem, para aquela mulher: olha, não há mais o que fazer. Onde muitos relatos ali chamaram os familiares: olha, vamos ter que desligar os aparelhos, não resta mais chance, essa doença é um estado terminal. Ele está vegetando, ela está vegetando, então é melhor desligar os aparelhos, que não vai ter mais como sobreviver. Ou seja, será que tudo isso que nós passamos, que nós estamos enfrentando, realmente é uma situação pior do que essas pessoas por aí afora estão enfrentando? Eu creio que não, porque todos nós passamos por luta, por dificuldade, por momentos adversos. O que Jesus falou em João 16:33: no mundo tereis aflições. Ele não falou aflição, falou aflições. Cada um vai ter sua luta, cada um vai ter o seu fardo, cada um vai ter seu momento para passar, para enfrentar. Mas como que nós vencemos a luta? No soco, no pontapé, xingando, bravejando? Não, é no joelho, é orando,
intercedendo. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Ana tinha uma rival, uma mulher chamada Penina, que constantemente ali vinha sobre aquela mulher e fazia, olha, falava para ela: você é estéril, você não cria, você não dá filhos. Por quê? Porque Ana tinha um desejo, um objetivo de gerar um filho. E ali a Bíblia fala que de ano em ano, Ana e seu marido subiam ao templo para oferecer sacrifício a Deus, para orar. E num certo dia desse, aquela mulher estava no templo orando. Tanto era a angústia de Ana que a Bíblia fala que a sua boca somente se mexia. E o sacerdote ali olhou o movimento da boca de Ana e teve aquela mulher como uma mulher embriagada. Olha, mulher, uma hora dessa estás embriagada, aparta-te de ti o vinho. E Ana chegou diante daquele homem: Senhor meu, eu não sou uma mulher filha de Belial. Eu não estou embriagada, porém eu tenho lançado diante do Senhor a minha alma. É pela aflição da minha alma que eu clamo ao Senhor. Eu estou orando, é como se não tivesse um nome. Eu estou orando a Deus, eu estou invocando a Deus, não estou embriagada. Porque ali era um sacerdote, ele deveria ter realmente a visão de Deus, que aquela mulher estava ali com a alma dela angustiada, mas pelo contrário, foi o primeiro, mais um daqueles que tocou na ferida daquela mulher, e ali falou palavras que realmente não eram do agrado de Deus, nem do agrado daquela mulher ouvir, porque ela já estava angustiada. Ou seja, mas Ana não acudiu a tal palavra, e ela falou: olha, eu tenho lançado diante do Senhor a minha alma, estou orando ao meu Deus. E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Ana e concedeu o que ela estava pedindo. E Ana gerou, deu uma vida, um filho chamado o quê? Samuel. Ou seja, nós vemos muitos relatos na Bíblia de homens, mulheres, servos e servas do Senhor que venceram as suas guerras, venceram as suas lutas por meio da oração, buscando a Deus, clamando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Assim como esse homem aqui chamado Jonas, mesmo no momento de rebeldia dele, agora ele fugiu da presença de Deus, mas esse homem, ele ali se humilhou para Deus. E Deus tinha um propósito na vida desse homem, que era ele ir até aquela grande cidade e pregar e anunciar a palavra de Deus. E ali a Bíblia está falando aqui que Deus ouviu a Jonas e fez com que aquele grande peixe colocasse Jonas para fora ali em segurança, num lugar seguro. Ou seja, Deus é um Deus de proteção, é um Deus que guarda, é um Deus que protege. Mesmo muitas vezes nós, a nossa rebeldia, muitas vezes não dando muito ouvido à palavra de Deus, mas se houver verdadeiramente um mínimo de sinceridade em nossas vidas, se nós crer, confiar, de orar a Deus, irmão, pode ter certeza que Deus ele vai ouvir, que Deus ele vai atender. Porque a única coisa que realmente, que Deus ele não se agrada, quando o homem invoca ele e ora a ele, é o quê? É o pecado. A Bíblia fala que Deus ele não atende a pecadores, porém se alguém é temente a ele, a esse ele ouve. E o que é invocar, buscar a Deus? É nós ter o hábito de orar, de interceder, de nos colocar numa brecha. Você vê que muitas pessoas hoje, é uma regra em muitos lugares, para testificar como que Deus ele vai ouvir a sua oração. Tem lugares por aí, vamos dizer, por igrejas, que Deus ele só vai ouvir a sua oração se você estiver ajoelhado. Que Deus ele só ouve a sua oração se você estiver com um véu, a mulher que estiver com um véu na cabeça. Que Deus ele só ouve a sua oração se você estiver de joelho, ou seja, se tiver como ajoelhar, e se não tiver como ajoelhar. Jesus, quando ele estava pendurado no madeiro, muitos ali zombavam de Jesus crucificado. Muitos passavam, meneavam a cabeça e falavam: olha, salvou a tantos, não consegue salvar a ti próprio. Desça daí e creiamos que tu realmente és o Filho de Deus. E ali no momento de dor de Jesus Cristo, de calúnia, de acusações, com os pés e as mãos pregados, a oração de Jesus ainda pelo povo: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Olha, isso é amor. Jesus ele não lançou nenhuma palavra de maldição contra aqueles que estavam crucificando a ele, aqueles que estavam ali caluniando a ele. Pelo contrário,
Mesmo no momento de dor de Jesus, ele orou e intercedeu ao Pai. Pai, esses homens, essas pessoas são ignorantes. O que eles estão fazendo comigo, Deus, é na ignorância deles. Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, igreja, Jesus foi o maior e é o maior exemplo realmente